Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da IBLE. É sempre uma alegria receber você e sua família aqui na nossa igreja. Em breve, teremos o nosso encontro online, ao vivo. O nosso desejo também é para que em breve possamos ter o nosso encontro online e presencial. Para isso, a IBLE está se preparando. Temos a IBLE online e temos irmãos que estão preparando a igreja para receber você e sua família aqui na nossa igreja. Traremos novidades ainda nesse mês de setembro, se for a vontade do nosso Deus. Estamos alegres porque a Meire está bem melhor, temos orado por ela e ela já está numa etapa de recuperação. Que Deus continue abençoando a Meire e a família dela. E agradeço a você que tem orado e participado disso. Agradeço também as suas orações pela vida do irmão Isaías. Ele está tomando aquele remédio e que isso o ajude também na sua caminhada de vida. Também sou grato a Deus porque você está participando com os alimentos para a cesta de amor. É sempre uma bênção poder abençoar outras famílias com alimentos, oração e em breve também que possamos nos reunir de alguma maneira. Vamos orar nesse momento e que a sua noite seja uma noite abençoada. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós sabemos que devemos Te adorar, porque o Senhor disse na Tua palavra, porque a natureza mostra a Deus que há um Criador. O Senhor é um Deus perfeito, um Deus bondoso, um Deus que nós podemos confiar, porque o Senhor não muda. O Senhor sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. O Senhor é aquele que tem todo o poder, maior poder, ó Deus, no mundo. Eu agradeço porque o Senhor, assim mesmo, se importou conosco e nos resgatou na cruz do Calvário através do sacrifício de Cristo. E hoje nós podemos viver uma vida diferente. Nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai. Que privilégio que nós temos de fazer parte da família de Deus e que possamos, ó Deus, nessa noite, com as Tuas forças, Te louvar e Te adorar e bendizer o Teu santo nome. E eu clamo para que o Senhor abençoe as famílias que estão participando nesse momento, que o Senhor supra cada necessidade para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa, Deus, aqueles que estão se recuperando, como a Meire, pessoas que estão se tratando como o Isaías, que estão se cuidando, ó Deus, com essa pandemia, ó Deus, que possamos ser sábios para as nossas idas e vindas, quando nós saímos de casa. Também abençoa, ó Deus, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos, ó Deus, viver a vida cristã do jeito que o Senhor quer que nós vivamos e não do nosso jeito. O Seu jeito é perfeito, Pai. A Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso, Deus, eu clamo para que nós possamos viver na Tua vontade. Que a nossa liberdade seja dentro da Tua vontade. Nos abençoa nessa noite, Pai, e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço também o pessoal da IBLE Digital e também da IBLE Online. Que Deus continue abençoando a sua noite. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita o Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este
então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Sim, vem louvar, grande Deus, seja louvado, seja louvado, desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo no mar, mais profundo nas mar, alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado, grande Deus, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Seja bem-vindo à quarta mensagem da série Discipulando a Próxima Geração. Hoje nós vamos estudar o texto de Provérbios, capítulo 1, versículos 8 a 19. Nós vamos ler, em seguida vamos orar e depois meditar nesse texto das Escrituras. Provérbios, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça, ou colares para teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra um indefeso para nos divertir. Vamos engoli-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de bens preciosos
e encheremos nossas casas com despojos. Vem conosco, teremos tudo em comum. Meu filho, não sigas o caminho deles, desvia-te de suas veredas, pois os pés dos pecadores correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. De fato, não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. No entanto, os pecadores se põem em emboscadas contra seu próprio sangue e espreitam a própria vida. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Vamos orar. Querido Pai, eu agradeço porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da palavra. Então eu clamo para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos transforma à imagem do Teu Filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver de uma maneira que seja bênção para aqueles que estão ao nosso redor, que eles possam ver a Tua palavra em nós, que eles possam ver Cristo em nós. Ó Deus, que o Senhor nos use nesses dias para ser uma bênção para todas as pessoas. Eu te louvo e te adoro e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Conselhos sábios é tudo que uma pessoa numa idade madura ou uma pessoa madura, ela pensa, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse feito de acordo com aqueles conselhos sábios que eu ouvi um dia, vindos da palavra, com uma boa moral, conselhos vindos dos meus pais, de pessoas que me amam, que me amavam. Mas hoje nós temos essa esperança, nós temos a palavra e nós podemos fazer do jeito correto, nós podemos seguir num bom caminho, mas para isso nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E aí o papel dos pais, das pessoas que nos amam, daqueles que conhecem as Escrituras, podem vir com bons conselhos. E esses conselhos, eles chegam na hora certa. E o Senhor nos faz lembrar no momento direto para aplicar a palavra de Deus e ser uma bênção para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Convido você nessa noite a ver conselhos sábios. E nós vamos estudar esse texto de Provérbios, capítulo 1, versículos 8 a 19. E nós veremos que os conselhos sábios, eles virão, mas teremos outras vozes falando ao nosso ouvido. E nessa noite nós vamos ver 3 vozes. Primeiro, a voz dos pais. Segundo, a voz da tentação. E por último, a voz da sabedoria. Em primeiro lugar, a voz dos pais. E nós temos Provérbios capítulo 1, verso 8, meu filho. Então nós veremos a instrução e o conselho. Meu filho. O conselho é direto para o filho. A instrução e o conselho, né, o ensino que vem direto dos pais. Os pais, eles são responsáveis em ensinar seus filhos ou de treiná-los para a vida, treiná-los para situações. E aí, Salomão aqui, é comum você ler em Provérbios, principalmente do capítulo 1 até o 9, falando sobre meu filho, filho meu. Isso indica que havia também um diálogo entre pai e filho. Instrução e conselho, instrução e ensino. É feito quando há essa conversa, que nós já vimos em Deuteronômio e vimos em Provérbios também, que é importantíssimo o tempo de conversa entre pais e filhos. Também nós vimos ouvir e não desprezar, nesse versículo 8. Ele fala, meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe. Pergunta, por que os filhos não ouvem seus pais? Resposta, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Então nós vemos que quando os filhos eles não ouvem os pais, quando eles vão dar conselhos sábios, é por causa da insensatez. Ela está relacionada à resistência natural
do insensato de desprezar sabedoria e instrução. Nós somos pessoas que nós achamos e nós seguimos aquilo que está no nosso coração, mas a sabedoria e a instrução bíblica, ela vai de acordo com o plano de Deus, com aquilo que é perfeito, de acordo com a vontade de Deus. Qual o caminho que nós devemos andar? Pelo caminho da palavra de Deus. E aí, por isso, os pais devem insistir para ensinar seus filhos com o ensino, com a instrução, com conselhos. Afinal de contas, os pais são responsáveis pelos filhos. E os filhos devem respeitar a ambos. Por isso que Salomão aqui, com uma grande sabedoria, ele fala: filho, ouve a instrução do pai. E não despreze o ensino de tua mãe. Infelizmente, nós temos, muitas vezes, por causa do jeito que o pai trata a mãe, os filhos vão aprender também a desprezá-la. Mas aqui Salomão ele coloca os dois, pai e mãe, como responsáveis pelo ensino dos filhos. E os filhos devem entender isso. Por isso que ele é incisivo. Ouve a instrução do pai, mas também não desprezes o ensino da mãe. Por isso que pai e mãe, eles devem falar a mesma língua, deve ser o mesmo ensino. Não pode um ensinar uma coisa e o outro ensinar outra. Os filhos percebem isso, vai trazer dificuldades para a criação de filhos e dificuldades na família. Os filhos devem respeitar a ambos, pai e mãe. Por isso que temos aquele primeiro mandamento com promessa, para que os filhos honrem, respeitem o pai e a mãe, para que eles possam ter a sua vida prolongada. Isso em toda a Escritura você vai perceber, falando sobre os filhos devem honrar pai e mãe, para que eles possam viver muito bem aqui nesta terra. Os filhos também são chamados a absorver, a guardar o ensino sábio dos pais. E eles devem praticar aquilo que é sábio. Para quê? Para ter um bom procedimento, para ter uma boa conduta na vida. O que os pais mais querem é que os filhos vivam bem. Mas para que os filhos vivam bem, os pais devem ali gastar tempo junto com os filhos, ensinando o caminho em que deve andar. Por isso que Provérbios 1, verso 9 fala: pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça, ou colares para teu pescoço. O que ele está falando aqui? Trata-se de uma figura de linguagem que ilustra os procedimentos exemplares de uma pessoa. Esses procedimentos são aqueles ensinados pelos pais, aprendidos a partir do ensino dos pais, como se fossem joias que enfeitam, né, com nobreza, claro, bonito. Quem usa? Então, o ensino, a instrução do pai e o ensino da mãe vai ser como se fosse colar, né, algo bonito com que a pessoa ela vai viver. Mas aqui é uma figura de linguagem, ele não está falando realmente sobre sobre esse colar. Ele está falando sobre aquilo que vai aprender. Isso vai ser como se fosse ele estar bonito. O filho ou a filha, no seu procedimento, vai ser algo honroso, né, que vai dar glórias a Deus e vai honrar os pais. Por isso é tão importante o ensino, a instrução, o conselho. É claro que junto com essa parte bonita que nós falamos sobre, né, o Salomão fala, coroa de graça para a tua cabeça ou colares para teu pescoço. Claro que junto com isso vem a imagem também de feiura e desleixo de quem não se veste e nem se adorna com a palavra de Deus. O foco que nós estamos falando aqui, o centro, é a palavra de Deus. É essa sabedoria que Salomão está ensinando ao seu filho para que ele viva muito bem nessa terra. Afinal de contas, Salomão era um rei e o seu filho, a qual ele está ensinando e instruindo, seria provavelmente o seu sucessor. Então, ele quer que ele esteja vivendo bem, mas também preparado para as lutas e tentações que viriam com essa responsabilidade. Então, nós vimos
que os filhos devem respeitar os pais e os pais devem ensinar os filhos. Os pais devem ser sábios para dar bons conselhos. Então, por que muitos pais não buscam conhecimento das Escrituras para aconselhar seus filhos? Já que Salomão disse, na primeira parte de Provérbios capítulo 1, né, você vai ver, verso 1, ele fala, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Então, para instruir. Quem vai instruir? Aqui, no contexto, nós vemos que o pai vai instruir e a mãe também vai instruir, ou seja, ensinar. Verso 4. Para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Da mesma forma que os pais têm a responsabilidade de instruir, os filhos têm a responsabilidade de adquirir também essa sabedoria, esse bom senso. Que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade. Até mesmo aqueles que são sábios, que são maduros, também devem buscar na palavra de Deus, nessa sabedoria, para viver, para aprender mais. E aí, verso 6, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, os filhos devem respeitar, ouvir e seguir bons conselhos dos pais para deixar de ser insensato. Versículo 7. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Então, significa que quando os pais dão bons conselhos, conselhos com uma boa moral, baseados nas Escrituras, os filhos devem absorver isso e praticar não somente agora, mas para a sua vida. Isso vai ser uma bênção para ele, vai ser uma bênção para os filhos dos filhos. Por isso é tão importante a instrução e o conselho dos pais. Em segundo lugar, nós temos a voz da tentação. Olha, versículos 10 a 14. Nós vemos o aviso. O pai, preocupado, né, ele vai alertar o filho. Versículo 10. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Os pecadores, a versão NVI chama de os maus. Nas Escrituras, essa é a descrição daqueles que não creem em Deus e nem na sua palavra, onde o pecado nas suas vidas é algo contínuo. Eles são escravos. E aí ele fala também sobre a sedução. Se os pecadores quiserem te seduzir, trata-se da intenção de desviar aqueles que estão andando num bom caminho. Então, algo vai seduzir. E o nosso coração, ele é uma fábrica, né, de produzir ídolos, de novos hábitos. Nós queremos adorar. Nós fomos feitos para adorar a Deus, mas nós somos seduzidos por outras questões, outras pessoas, bens, e pode colocar aí outras coisas. E aquilo vai chamar a atenção do nosso coração. E cada um é seduzido pelo seu próprio desejo. Mas o pai, ele fala, não permitas, não ceda. Por mais que Salomão eduque muito bem seu filho nos caminhos do Senhor, ele se preocupa com as pressões do mundo. E avisa o filho sobre os tipos de abordagem que ele devia esperar e ele devia estar também preparado. Nós vamos ensinar a palavra de Deus, nós vamos caminhar com os nossos filhos, mas eles vão estar em lugares, situações onde nós não vamos estar. E aí eles vão ter que aguentar a pressão. Mas aí a preocupação aqui do pai é, não permita, não ceda, não caia nessa tentação. Então, o pai e a mãe devem instruir, ensinar, ou seja, treinar os seus filhos para que no dia mau, nos momentos difíceis, no tempo da tentação, eles possam dizer não. Que o maior desejo dos nossos filhos e o nosso desejo seja
Deus. Que o nosso maior contentamento na vida seja em Deus. E nós vemos as abordagens, a primeira abordagem que o pai ensina para o filho, para que ele esteja preparado. O pai está treinando o seu filho para a vida. Versículo 11. Se disserem, vem conosco. Versículo 14. Vem conosco. A primeira abordagem que o pai ensina é o envolvimento da companhia, representado pelo convite, venha conosco. Por mais que pareça um convite inocente, o que há por trás são coisas ruins. Não quer dizer que todo convite, né, venha conosco, ele é ruim. Mas nesse caso, o pai, ele está aqui em um estudo de casa e ele vai mostrando para o filho, olha, se eles disserem isso, né, venha conosco. Por isso, pai e mãe, é importante que você conheça, que você saiba com quem seus filhos estão andando, com quem seus filhos estão se relacionando. E hoje, claro, com quem seus filhos estão falando na internet, com quem seus filhos estão jogando. Você sabe, né? Que dá para jogar e ter pessoas participando do mesmo jogo de vários lugares. E você, pai e mãe, qual o controle que você está tendo disso? Né? Com quem seu filho está se relacionando? E aí, sábios ou tolos? Tem um ditado popular que você conhece que diz, diga-me com quem você anda, que eu direi quem você é. Eu ouvi muito isso quando eu era menor. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Sábios ou tolos? Qual o desejo que nós queremos para os nossos filhos? Que eles sejam sábios ou que eles sejam tolos? Que eles andem com Deus ou eles andem longe de Deus? Nós fazemos parte dessa parte da vida dos nossos filhos. Nós somos aqueles que temos que aconselhar, de mostrar para eles um bom caminho. E aí, nós vemos aqui que Salomão, há muito tempo atrás, fazia isso. É o que eu e você, como pais, nós também devemos fazer. E, ao mesmo tempo, os filhos também devem refletir sobre essas amizades ou com quem se relaciona, com quem anda. Porque as pessoas que nós andamos, que nós estamos juntos, nós ficamos parecidos com essas pessoas e às vezes começamos a imitar, que seja frases, que seja trejeitos, né? Mas olha o que diz Provérbios 22, 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha como é interessante. Nós, no nosso convívio de pessoas, ouvindo, falando, nós acabamos imitando a conduta dessas pessoas. E veja o que Paulo falou no Novo Testamento. Ele fala, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele fala assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, não se engane. As más companhias, elas vão estragar, elas vão desviar o caminho dos bons costumes, daquilo tudo que foi aprendido, daquilo tudo que nós gastamos ali aquele tempo e falando, aconselhando. Infelizmente, nós temos hoje muitos que têm aconselhado os nossos filhos, a nossa geração. E não são bons conselhos. Por isso, pai e mãe, você deve prestar atenção sobre o que o seu filho pensa, sobre o que ele pensa sobre política, sobre o que ele pensa em respeitar o presidente da República, sobre como ele trata os mais velhos, como que ele está se comportando quando você não está. Lembra de esquadrinhar o coração
de buscar ali o coração do seu filho. Nós temos que fazer isso constantemente. E aí a segunda abordagem, para nos divertir. Então, primeiro ele fala, né, sobre um grupo que vem, venha conosco. E agora é para nos divertir, né? Afinal de contas, né, nós precisamos disso, nós queremos nos alegrar, nós queremos curtir a vida é curta. E aí, esse é um chamado, né? Você merece, né? Você precisa disso. Afinal de contas, né, você que trabalha a semana toda, o que você espera? É o seu tempo, né? E aí não há limites, não há regras, não há um freio. Claro que eu não concordo com isso. Nós aqui estamos falando sobre algo que passa pela cabeça, pelo coração, pelo nosso coração. E aí, Provérbios 1:11, o pai fala, se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém. Fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Olha que interessante. Nos divertir. E aí no divertimento, até no divertimento, tem limite. Deve haver um equilíbrio. E aí nós vemos para matar alguém. Assassinato. Zombaria. Isso tudo para nos divertir. Verso 12 fala, vamos engolir os vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Fique longe do homem violento. Aí nós podemos falar sobre várias coisas aqui, agressões, sequestros. Não foi isso que aconteceu com José? Em Gênesis capítulo 37, verso 20, que diz, vamos matá-lo e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Aqui, quem é que está falando? Os irmãos de José. E eles queriam o quê? Matar o próprio irmão. E aí, onde há maldade, nós vemos que aqui há um desejo de matar, a mentira, né, que durou muitos anos. Então veremos o que será dos seus sonhos. Vingança, né? Ele teve aquele sonho e aí o pessoal ficou meio chateado com ele. Mas nós vemos que isso não está longe de acontecer. Pode acontecer em qualquer lugar. Seja entre irmãos, seja entre amigos. Por isso que nós temos que ensinar o caminho correto. O caminho de Deus. Por quê? Porque o mal, os maus desígnios já estão no nosso coração. Por isso que nós precisamos ajudar uns aos outros. Claro que nós estamos falando sobre discipulando a próxima geração e falamos sobre pais e filhos, mas isso também é para mim e é para você. Todos nós, né, somos pecadores. Talvez nessa parte onde se fala em armar uma emboscada para matar alguém, né? E aí fala, que absurdo, né? Mas e quando alguém deixa você irado, deixa você bravo? Alguém é contra você, alguém te maltrata. Lembra da conduta de Provérbios 22, 25? Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de pessoas que facilmente se iram. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Todos nós somos suscetíveis a pecar, a fazer o mal. Por isso que nós temos que clamar ao nosso Deus. E mesmo que seja aqui com coisas em relação para nos divertir. Os pais devem aconselhar seus filhos e dizer, se for necessário, não. Mas eu não quero deixar o meu filho triste, eu amo tanto meu filho. O que tem? Né? Ele vai para uma festa. Né? Quem vai estar nessa festa? É a idade. Nós temos que curtir. Né? O importante é se divertir. Olha, nós vemos que pessoas que se divertem, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não respeitam o nosso Pai Celestial e nem a sua palavra, o caminho é o caminho de morte. Armemos uma emboscada para matar alguém ou
fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né, que está envolvido com pessoas que fazem o mal e que não temem a Deus. Isso é insensatez, né? E aí outra abordagem, a terceira, a promessa de vida fácil. Então, verso 13, encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossas casas com despojos. Venha conosco, teremos tudo em comum. Olha, a promessa de vida fácil. Quem não quer vida fácil? Quem não quer riquezas, bens, sem fazer muito esforço, não é? Um pai, ele pode aconselhar o seu filho, e um pai maduro, ele vai aconselhar o seu filho de uma maneira onde o filho, ele vai entender que existe somente um caminho. Você lembra o que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 1, com Adão? Adão, ele era um homem livre, mas ele não tinha total autonomia, porque tudo que Adão fazia estava de acordo com a vontade de Deus, uma liberdade na vontade de Deus. Deus fez o jardim e Deus falou para o homem trabalhar. Deus deu todo tipo de alimento para ele, e somente de uma árvore ele não poderia comer. Então Deus direcionou ele para qual? Você pode comer todos os frutos, mas ele deu uma ordem aqui negativa, desse você não pode comer, porque senão você vai morrer. Adão, ele deu nome para todos os animais. Quem mandou ele fazer isso? O próprio Deus. Adão estava meio olhando ali, todos tinham a sua fêmea, e aí Deus fez aquela cirurgia nele, né, e fez a Eva. E nós vimos que tudo estava, Adão era um homem livre, dentro da vontade de Deus, e quando ele escolheu seguir o seu caminho, como um homem que não era competente para fazer isso, ele pecou. Gênesis capítulo 3, ele desobedeceu a ordem e comeu do fruto daquela árvore, fruto dado pela sua mulher Eva. Então, nós vemos que a promessa de vida fácil, ela nunca existiu. O próprio Adão, agora nós sofremos, né, por causa desse pecado. E Deus falou para o Adão que ele iria, no seu trabalho, ele iria sofrer ali, né? Inclusive a mulher também ao dar à luz. Por isso, hoje, nós sofremos em relação ao trabalho para conquistar coisas, para ter coisas. E essa é a vida. Mas o trabalho, ele foi criado por Deus antes do pecado. O trabalho é uma ocupação que o homem fez no início para glorificar a Deus. Hoje, o trabalho, ele glorifica a Deus. Mas o desejo do nosso coração é não trabalhar. E, infelizmente, o nosso desejo, ele vai para o mais fácil. E nós vemos aqui essa chamada, né, desses homens, que o pai está aqui treinando o seu filho. Fala, olha, eles vão querer te levar para um caminho mais fácil. Onde, o que é mais fácil? Trabalhar ou roubar? Roubar. Mas não roubarás. Nós vamos obedecer a Deus e nós vamos trabalhar e Deus vai nos abençoar. E aqui os homens, pelo contrário, eles querem tudo fácil. E se você fizer uma pesquisa hoje, né, creio que alguns já fizeram, de ir até os presídios masculinos e femininos, você vai encontrar histórias histórias parecidas umas com as outras. Inclusive, os nomes das pessoas com nomes bíblicos. E também a infância em lares cristãos, frequentando às vezes uma igreja. Por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E quando eles crescerem, eles não devem se desviar dele. Não é uma promessa, mas é um conselho para que os filhos aprendam e quando eles estiverem mais velhos, eles possam se lembrar
daquele treinamento dado pelo pai, daquilo que ele ouviu na igreja, e que ele possa dizer não ao caminho mais fácil, que ele tenha contentamento com aquilo que Deus dá. E aí a oração de uma pessoa que teme a Deus e conhece a si mesmo deve ser como a oração do salmista, no Salmo 141, verso 4. Ele diz: não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Essa é a oração do salmista. E ele clama para Deus a não permitir que o coração dele praticasse ou se voltasse para o mal, nem que ele se envolvesse em práticas perversas com malfeitores, ou seja, estar na roda, caminhar junto com pessoas que não amam a Deus, que eu nunca participe dos seus banquetes, né, de zombaria, de blasfêmias contra Deus. É o pedido de uma pessoa que teme a Deus e conhece a si próprio, e sabe que é mal, e que a única diferença na sua vida é o próprio Deus. Então nós vemos a voz da tentação, é uma voz que vai chamar, vai acender aquela faísca no coração dos nossos filhos, mas no nosso coração também. Os nossos filhos têm as suas tentações, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu momento, mas eu e você, nós também temos tentações. Nós também sofremos nessas questões. Por isso que nós temos que treinar os nossos filhos e também clamar a Deus para que Deus nos ajude no dia mau. Para que, mesmo na empresa, não venhamos a nos corromper. Com os nossos amigos, não venhamos a blasfemar, a zombar, nem de Deus e nem de outras pessoas. Que quando vir um convite, mesmo que seja fácil, mesmo que aquilo vai nos ajudar, que possamos dizer não, que possamos procurar caminhos corretos de acordo com a palavra de Deus e com a lei dos homens, de acordo com a lei do país onde nós vivemos. Mas nós vamos ser tentados, nós vamos ouvir a voz, nós vamos ouvir convites, nós vamos ser abordados, seja na faculdade, seja nos relacionamentos. E aí nós somos chamados a dizer não. E por último, a voz da sabedoria. Versículos 15 a 19. Nós vemos o caminho para a vida. Olha o versículo 15, o que diz: meu filho, não sigas o caminho deles, desvia-te de suas veredas. Aqui o pai está orientando o seu filho e ele fala das abordagens que o filho vai receber para andar em companhia de pessoas ruins. Também fala sobre a ideia ali de ter as coisas fáceis para se divertir, né? E aí, com certeza, nós não queremos que os nossos filhos desonrem a Deus ou nos desonrem. Por isso que nós queremos que eles sejam homens e mulheres que louvam ao nosso Deus. Por isso que nós ensinamos o caminho para a vida. Por isso que nós temos que treinar. Treinar é importante, né? Então, nós assistimos às vezes jogos, né, esportivos, e aí tem ali aquele momento, né, do jogo que pode durar como o futebol 45 minutos, mais 45 minutos 90, mais os acréscimos, jogo de vôlei por pontos, né, 1 hora de jogo, 2 horas, tem o jogo de tênis, mas todos esses que jogam profissionalmente, eles devem treinar estratégias, físico, para aguentar aquela partida. Assim como também música, né? A pessoa tem que ensaiar, treinar, para que naquele pequeno momento de uma música, que pode durar de 1 a 3 minutos por aí, a pessoa possa fazer ali de uma maneira correta. É preciso treinar. Pai, treine seus filhos. Filho, comece a treinar para que no dia da tentação você saiba dizer não. Por isso que o pai fala: meu filho, não sigas o caminho deles, desvia-te de suas veredas. Confia no Senhor de todo o seu coração e não no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos
e Ele endireitará as tuas veredas. Nós temos que andar pelo caminho de Deus. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho. Jesus falou que Ele é o caminho para Deus, para o céu. Ele é o caminho da salvação. E Ele é o caminho que nós temos que trilhar. Nós temos que andar nos passos de Jesus, nos passos da palavra de Deus e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Treinamento. Tem pessoas que não gostam de treinar. O físico, né? Também tem pessoas que não gostam de treinar o intelecto. Mas nós temos que forçar para que nós possamos crescer, para que nós possamos entender e para que nós possamos praticar. Por isso que o pai insiste, meu filho, foge, não vá por esse caminho. Esse é o caminho da ruína, é o caminho mais fácil para a morte. Siga o caminho do Senhor, ande nos caminhos do Senhor, porque as consequências são terríveis. Nós vimos domingo passado sobre Eli e seus filhos, e nós vimos que a procrastinação traz consequências desastrosas, terríveis. Também, a voz da sabedoria vai falar sobre o que devemos rejeitar. E devemos rejeitar o pecado, verso 16. Pois os pés dos pecadores correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. Nós temos que rejeitar esse caminho. Esse caminho não agrada a Deus, não faz bem para nós e não faz bem para as outras pessoas. É um caminho que nós temos que rejeitar, dizer não. O crime não compensa ou o pecado não compensa. E aí, versículo 17, de fato não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. No entanto, os pecadores se põem em emboscadas contra seu próprio sangue e espreitam a própria vida. Seria inútil montar uma rede para capturar um pássaro, aqui é a ideia, em seu campo de visão. Se for lá tentar capturar ali o pássaro, e o pássaro está olhando ali, está esperto, e aí a pessoa tenta capturar e não vai conseguir. Né? Então, é a mesma ideia aqui que esses homens fazem. Né? E ele fala, no entanto, os pecadores se põem em emboscadas contra o seu próprio sangue e espreitam a própria vida. Eles acham que estão fazendo mal para as pessoas, mas eles fazem o mal para eles mesmos. E vai ter consequências para a vida deles. E aí, fala sobre, versículo 19, sobre a cobiça. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. O desejo de fazer aquilo que quer, né? Ele satisfaz o seu desejo, ele tem aquilo que ele quer, e ele quer de maneira fácil, e ele quer de maneira imediata. E ele fala que esse caminho da cobiça é a maneira mais fácil de cavar a sua própria sepultura ou perder a vida. Ela tira a vida dos que a possuem. Então, o pai, ele vai falar sobre a voz da tentação, das abordagens e os convites que o filho vai ouvir, e ele tem que estar preparado, por isso o pai está treinando, e aí ele trata sobre essas questões. Ele fala, olha, todos esses caminhos, essas abordagens, esses convites que os homens maus vão te fazer, são caminhos que levam para a própria ruína dessas pessoas. E é um caminho mais próximo para a morte. Não ande por esse caminho. Ande pelos caminhos do Senhor. Ouve a voz dos pais. Ouve a voz da sabedoria e rejeita a voz da tentação. Para isso é necessário estar preparado para quando ouvir ou ver ou ser chamado o convite, você possa dizer não. Conselhos sábios. Isso nós temos que estar preparados para saber o que nós vamos escolher. A voz dos pais e a voz da sabedoria ou a voz da tentação. Algumas aplicações do nosso texto para encerrar o nosso tempo juntos.
Primeira aplicação. Os pais devem buscar sabedoria bíblica para aconselhar. Os pais devem buscar sabedoria bíblica ou na Bíblia para aconselhar seus filhos. Nós vemos aqui que Salomão, o homem mais sábio, ele vai trazer palavras de sabedoria para seu filho, que precisa de conhecimento e bom senso, como diz o verso 4. Um filho que precisa de instrução e ensino, porque ele é insensato e ele precisa receber ajuda, conhecimento, para que ele tema a Deus. Ele teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E quem vai ensinar isso tudo para ele? Os pais. Então, os pais devem buscar conhecimento, sabedoria bíblica, para que possa falar no tempo certo e dar um conselho no tempo certo. E um bom conselho para os filhos. Aí surge uma pergunta: por que os pais não querem crescer espiritualmente? Por que nós temos dificuldades em conhecer mais sobre Deus e sobre a sua palavra? Nosso coração. Muitas vezes nós achamos que sabemos, que não precisamos, ou procrastinamos e não resolvemos. Mas nós vimos semana passada que Eli falou, né, no tempo onde já não havia mais esperança. Os filhos estavam amando tanto o pecado que eles não ouviam o pai e não respeitavam nem honravam a Deus. Por isso, pai e mãe, busque sabedoria na palavra. Participe de grupos onde vocês possam conversar sobre Deus, sobre a palavra, sobre conselhos, como fazer e por que fazer. Gaste tempo, mostre a seus filhos aquilo que você tem aprendido da palavra. Segunda aplicação. Os filhos devem ouvir e seguir os conselhos sábios. Então aqui os filhos, todos nós somos filhos, né? E aí a ideia de ouvir e seguir, né? De ouvir a instrução do pai e o ensino da mãe, conselhos sábios, conselhos de acordo com a palavra de Deus, né? Nós sabemos que existem pais e mães que eles não dão bons conselhos e instruem mal os seus filhos. Infelizmente, alguns seguem o plano de que tudo que os filhos precisam já está dentro deles. E eles vão ali aprender. De maneira nenhuma a Bíblia ensina isso. Mas fala que o filho precisa aprender. E por isso que os filhos têm essa responsabilidade de ouvir e seguir os conselhos sábios que os pais dão. Mas também, falando para todos nós, como filhos de Deus, nós temos que ouvir e seguir os bons conselhos da palavra de Deus. Nós temos que saber aquilo que se aplica para nós hoje como igreja e nós temos que obedecer para vivermos bem dentro de casa, no ambiente da escola, da faculdade, dos cursinhos, no ambiente também de trabalho, nos nossos relacionamentos entre amigos e parentes, na internet. Por isso que nós temos que ouvir e seguir os conselhos sábios da palavra de Deus, para guardar a palavra de Deus no coração, para não pecar contra Deus, mas também para ter plena satisfação em Deus. É uma grande alegria servir o Senhor e ser uma bênção para as outras pessoas. Mas para isso, nós temos que ouvir e seguir os bons conselhos da palavra de Deus. E por último, que nós vemos nesse texto, o pecado deve ser rejeitado. O pecado deve ser rejeitado. Nós vimos que o pai, Salomão, ele educa o filho nos caminhos do Senhor, mas ele também prepara o filho para as pressões que ele vai encontrar na vida real. Dentro de casa ali, aquela coisa, nós podemos treinar os nossos filhos. Na igreja também nós podemos aprender mais sobre o Senhor. Mas quando eles vão para a escola, quando eles vão se divertir com os amigos, quando eles vão para a faculdade, quando eles casam, eles
devem saber que o pecado deve ser rejeitado, porque o pecado não compensa, porque o pecado desagrada a Deus e o pecado traz consequências. Nós vimos ali falando sobre ter bens, riquezas. Isso é algo ruim? Não, de maneira nenhuma. É algo bom. Mas a maneira para fazer isso, para ter bens, para se divertir, isso pode ser pecaminoso. Isso pode trazer consequências ruins. Mas o bom conselho é rejeitar o pecado. E se você está trilhando esse caminho do pecado, eu convido você a se arrepender, a confessar o seu pecado para Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu convido você, mesmo que você fale, eu nunca roubei, eu nunca matei, mas se você não anda pelos caminhos do Senhor, se você ainda não se arrependeu e creu em Jesus, você está longe de Deus. Por isso que o convite nessa noite é que você se arrependa e creia em Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque se não for através da salvação em Cristo Jesus, você vai ouvir a voz dos pais ou bons conselhos, mas você vai preferir a voz da tentação. Por quê? Porque você é escravo do pecado. Você vai seguir aquilo que o seu coração pede. E você acha que isso é certo. Mas comparado com o plano de Deus, a vontade de Deus, você vai ver que não andam unidas. Há uma tensão entre a sua vontade e a vontade de Deus. Por isso, hoje mesmo, se arrependa e creia em Jesus. E aí quando você ouvir a voz dos pais, ou a voz de bons conselhos, a voz da sabedoria, você vai falar, opa, é por esse caminho que eu devo andar. O caminho de Deus. Se você é um cristão e você está com dificuldades em relação à tentação, eu convido você também a se arrepender e pedir perdão para Deus e clamar pela ajuda do Senhor. Assim como nós vimos aquele salmista orando, né? Ele orou e ele pediu ajuda de Deus. Salmo 141:4, eu vou ler e nós vamos terminar, diz: não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Clame a Deus para que você não se envolva com o mal e nem participe de companhias onde não vai te deixar mais sábio, mas vai te deixar como um tolo. Tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Você é um sábio ou você é um insensato? Qual voz você vai ouvir nessa noite? A voz da sabedoria, da palavra de Deus, ou a voz da tentação? Seguir o seu próprio coração? A decisão é sua. E que Deus te ajude a viver de acordo com a vontade dele. Amém. Te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde
para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.